também, já poder começar. Sejam bem-vindos, tanto quem está entrando agora pelo Facebook, quanto quem está entrando pelo Instagram. Pessoal, eu vou dar só um tempinho para que as pessoas possam receber a notificação do vídeo ao vivo, para dar tempo das pessoas irem entrando também, tá bom? Vou ficar olhando um pouquinho aqui em duas telas por conta da live, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, tá? Quanto tempo que eu não estava aqui sozinha com vocês, né? Porque a gente teve aí algumas lives compartilhadas, né? Com outros profissionais. Estava sentindo falta. Uma semaninha que eu não tive por aqui já deu um pouco de saudade. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, Rosilene, Carol Siqueira, Angélica, Priscila, Ritoca Cruz, Letícia Helena, Thay, Fabiana, Drica, Francine, boa noite. Boa noite também, Vanessa, Cris. Sejam bem-vindos. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou recapitular com vocês que a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente de lives. Boa noite, Ednei. Obrigada por estar aqui com a gente na live também. Então, vou fazer um esquema hoje um pouquinho diferente, como a gente tinha conversado um pouquinho nos stories. Essa live vai ser específica para a gente tirar dúvidas. Então, a gente não fixou nenhum tema específico para a live. A gente abriu a caixinha de perguntas há alguns dias. A gente recebeu algumas perguntas, tanto pelos stories, quanto pelas nossas outras redes sociais, então pelo direct, né, pelo WhatsApp, em que a gente foi colocando aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Mas a gente vai dar preferência também para responder as perguntas que a gente receber aqui pela plataforma do Instagram. Então, como é que funciona? A gente tem um símbolozinho de interrogação para todo mundo que está assistindo a live. Então, ele tem 2 quadradinhos de interrogação para vocês que estão assistindo a live pelo Instagram, tá? Dessa forma, você consegue mandar a pergunta e eu consigo projetar essa pergunta para que todo mundo possa ver qual é a pergunta que a gente está falando, porque às vezes alguém vai entrar um pouquinho mais para frente na live, então, para saber ali do assunto que a gente vai estar falando naquele momento. O pessoal que está no Facebook não vai conseguir ver diretamente essa tela, porque é um recurso do Instagram, mas eu vou ler a pergunta para que vocês possam também saber qual é o tema que a gente vai estar abordando. Então, a Carol, nossa gerente de marketing, colocou uma pergunta e eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que vai aparecer a pergunta para vocês. Então, essa pergunta vai aparecer dessa forma, tá? Então, apareceu aqui o teste. Então, a pergunta, o texto que você digitar vai aparecer ali para que todo mundo, quando entrar, souber qual é o assunto que a gente está abordando naquele momento e qual é a dúvida que a gente está respondendo, tá bom? Então, fiquem à vontade para mandar, vou tirar essa pergunta daqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas por ali e a gente vai abordando. Eu vou começando um pouco pelas que a gente já recebeu, mas conforme vocês forem mandando, a gente vai conversando melhor também, tá bom? Então, vou dar boa noite aqui também para o pessoal do Facebook, para a Fran, para a Líbia. Olha, nós também estamos com saudades. Para Ana Maria, para Miriam, Silvia Iris, Joanita, Elis, Tamires, todo mundo, sejam bem-vindos. E a gente vai começar, então, pelas dúvidas que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas. Vou começar falando sobre um tema que é bem frequente, que a gente recebe bastante, a respeito de gravidez pós-laqueadura, tá? Então, a gente recebeu uma pergunta que foi: olá, doutora, fiz a laqueadura há 3 anos e quero ter filho. Qual seria o melhor procedimento? Bom, quando a gente pensa, pessoal, em gravidez pós-laqueadura, a gente tem que entender que a laqueadura, ela retira ali a comunicação. Então,
entre o óvulo e o espermatozoide. A título de curiosidade, a formação do embriãozinho, ela ocorre inicialmente na trompa. O encontro do óvulo com o espermatozoide acontece ali e esse embriãozinho vai continuar o seu desenvolvimento e vai migrar para a cavidade uterina. Então, quando a gente faz a laqueadura, a gente retira essa comunicação, esse encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a gente tem duas possibilidades de gestação após a laqueadura. A gente tem a possibilidade de tentar uma reversão, então reconstruir ali esse caminho, tá? Ou a fertilização, ou seja, a gente não depender dessa trompa e fazer com que o encontro aconteça no próprio laboratório, através da fertilização in vitro, tá? Os dois caminhos são possíveis. Para a gente considerar seguir por um ou por outro caminho, o ideal é que a gente leve em consideração alguns fatores principais, como a idade da mulher, a reserva ovariana e alguns fatores relacionados ao parceiro, porque isso vai dizer muito para nós sobre chances de gravidez espontânea, caso essa reversão, por exemplo, da fertilização tenha sucesso, tá bom? Então, é importante que você passe ali por um especialista para uma avaliação. E uma outra pergunta semelhante foi: retirei as trompas há 3 anos, mas me arrependi e agora queria engravidar de novo. É possível? Sim, também é possível. Porém, se você realmente fez uma salpingectomia, ou seja, foram retiradas as 2 trompas, a gente não tem, a princípio, uma possibilidade de reversão como se fosse só uma laqueadura. Mas a gente poderia partir, sim, para um tratamento de fertilização in vitro, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A gente recebeu uma pergunta pelo Facebook. Depois eu vou abrir aqui a caixinha que eu vi que vocês já mandaram por aqui também. A pergunta no Facebook foi da Yara e do Leonardo. Boa noite. Gostaria de saber a partir de qual momento deve-se descartar a inseminação e partir para a FIV. Também gostaria de saber se é relacionado com os procedimentos de fertilização, os bebês prematuros, pois vejo bastante casos. Bom, primeiramente, obrigada, Yara e Leonardo, pela participação. Quando a gente pensa em tratamentos, existem tratamentos de baixa complexidade e existem tratamentos de alta complexidade. Baixa complexidade significa a gente facilitar o encontro do óvulo com o espermatozoide, porém dentro do organismo da mulher, enquanto alta complexidade significa a gente fazer esse encontro no laboratório, através de uma fertilização in vitro. Para que a gente decida por um ou por outro tratamento, é importante que a gente leve alguns fatores em consideração, principalmente a causa da infertilidade, ou seja, será que essa causa permite que a gente faça tratamentos mais simples, ou será que a gente está diante de um fator masculino mais importante, ou alguma obstrução tubária, por exemplo, algum fator que possa limitar as chances com tratamentos mais simples. E outra questão é a respeito das taxas de sucesso e a correlação com a reserva ovariana ou idade da mulher, tá? Por quê? Tratamentos de baixa complexidade, normalmente, a gente vai contar principalmente com as taxas cumulativas de sucesso. Então, a gente vai ter uma programação mais ou menos a médio prazo. A gente dificilmente vai se propor a fazer um ciclo e mudar de estratégia. Então, normalmente, a gente vai discutir a realização de 3 a 6 ciclos, tá? Então, será que essa reserva ovariana ou será que essa idade da mulher permite que a gente pense a médio prazo ou não? Será que a gente precisa otimizar com mais rapidez a reserva ovariana dessa mulher e o potencial reprodutivo do casal? Então, são alguns fatores que a gente leva em consideração também, tá? Com relação à prematuridade, a principal questão é que, na verdade, quando a gente faz tratamento de reprodução, a gente tem um risco maior de gravidez múltipla, né? Então, o risco de nascer mais de um bebê, né? Isso depende muito de vários fatores durante o tratamento, então, desde como é que foi a estimulação dos ovários, a resposta, no caso de uma inseminação, será que cresceram muitos folículos e tem a possibilidade de ovular de muitos óvulos? E um tratamento de fertilização, ela depende principalmente do número de embriõezinhos que a gente vai transferir. E a gente sabe que se a gente está diante de uma gravidez múltipla, sejam gêmeos ou trigêmeos, a gente pode sim ter um risco aumentado de prematuridade, tá? Então, essa é a principal questão que a gente precisa levar em consideração, mas o ideal é que a gente individualize também essa discussão com cada casal, tá bom? Vou abrir aqui, então, que eu vi que a gente já recebeu algumas perguntas pela caixinha do Instagram.
Antes de abrir, vou só dar uma boa noite para todo mundo que entrou agora. Mila, obrigada, pergunta respondida. Que bom, fico feliz, viu? Boa noite, Márcia, Daniela, Cleonice, Carol, Daia. Vou abrir aqui, então, a caixinha com as perguntas que vocês mandaram. Vou só abrir para eu ler, para ver se a gente seleciona alguma mais ou menos no tema que a gente estava discutindo até agora, tá? Ó, a gente recebeu uma pergunta, vou mostrar aqui para vocês como é que aparece então. Boa noite, tenho 40 anos, consigo engravidar? Já vou responder tanto essa quanto uma outra pergunta que a gente recebeu antes na caixinha de perguntas dos stories, tá? Não existe idade em que a gente vai falar que não existe possibilidade de gravidez, tá? Sempre é possível a gravidez, desde que a mulher não esteja na menopausa. O que a gente sabe é que a gente tem uma redução das chances de gravidez, principalmente com o passar do tempo, por conta da redução ali da qualidade, né, da quantidade e qualidade dos óvulos dessa mulher, tá? Então, é possível sim, não existe uma idade limite para que a gente considere que existem chances de gestação, mas a gente precisa avaliar vários fatores que vão estar relacionados ali às chances de sucesso, tá? E ainda sobre uma pergunta que tem, de certa forma, relação com a idade, eu vou tirar essa pergunta aqui da tela, porque eu vou responder uma pergunta que estava na caixinha, tá bom? Mas a pergunta que a gente recebeu da caixinha, que também tem a ver com a idade, é: uma paciente de 38 anos, que tem baixa reserva, tem chance de engravidar com óvulo próprio? O que fazer para melhorar essa reserva? E precisa de biópsia? Então, é um pouquinho de tudo, né, para a gente discutir dentro da fertilização in vitro. Então, a gente vai fragmentar ali essas dúvidas para a gente ir abordando todos esses assuntos, tá? Com relação ao fato de você ter 38 anos e uma baixa reserva ovariana, tem chance de engravidar com óvulos próprios? Sim, a gente nunca consegue dizer que não existe, né? A gente precisa de um pouco mais de informação para a gente saber como é essa baixa reserva, mas os marcadores de reserva ovariana, pessoal, eles não servem para dizer se a gente pode ou não pode necessariamente estimular o ovário. Uma mulher que tenha folículos, uma mulher que menstrue, teoricamente, a gente pode passar pela estimulação. Então, para que a gente avalia esses marcadores de reserva ovariana? Para conhecer o potencial reprodutivo da mulher. E, consequentemente, a gente saber o que esperar daquele ovário, principalmente se a gente for partir para um tratamento de fertilização, em que o nosso objetivo é ter a melhor resposta possível para que esse casal passe por tudo isso uma única vez. Então, quando a gente avalia a reserva ovariana, o nosso objetivo maior é saber qual é o tamanho do obstáculo que está à nossa frente para a gente passar. Será que o risco de cancelamento do ciclo por ausência de resposta, ou de óvulo, ou de embrião, ele é maior ou é menor, tá? Então, ele é um marcador nesse sentido, mas com certeza a gente não pode dizer que não existe chance de gravidez com óvulo próprio, tá? O que fazer para melhorar a reserva ovariana? Então, essa é uma parte realmente mais difícil dentro da reprodução humana, né? Não existe nada que seja comprovadamente eficaz para que a gente interfira na reserva ovariana, nem em quantidade, nem em qualidade, tá? Lógico que o nosso objetivo, quando a gente faz uma orientação para a mulher, é ter o máximo de hábitos saudáveis possíveis, então tá dentro do peso ideal, alimentação adequada, um acompanhamento, né, com atividade física, nutricionista, caso tenha necessidade também. E como a gente melhora a saúde como um todo, a gente acaba esperando melhorar também ali o ambiente dos ovários, né? Porém, a gente não tem nenhuma comprovação de alguma substância que interfira na reserva ovariana, tá? Existem várias discutidas, então, desde algumas suplementações, coenzima Q10, algumas medicações hormonais, então, hormônios masculinos, o DEA, o GH, mas a ciência ainda tem bastante controvérsias a respeito disso, então é importante que você converse com o médico que está te seguindo para definir também se alguma dessas estratégias seria aplicável, tá bom? E precisa de biópsia? Foi a outra pergunta.
A princípio, a gente não consegue dizer que só pelo fato de você ter uma idade X, você tem a obrigatoriedade de fazer a biópsia. Então, não é pelo fato da gente estar diante de uma mulher, por exemplo, de 30 anos, ou pelo fato de você ter baixa reserva ovariana, que necessariamente a gente precisaria de biópsia. É importante a gente levar outros fatores em consideração. Então, será que essa é a sua primeira tentativa? Ou será que existe história de falha de implantação? Será que vocês têm pesquisa do cariótipo, né, o exame genético? Então, são outros fatores que a gente consideraria nessa decisão de biopsiar ou não o embrião. Tá? Uma ressalva importante que a gente faz quando a gente está diante de baixa reserva ovariana e estudo genético embrionário é que, para a gente fazer o estudo genético, esse embriãozinho ele precisa chegar a blastocisto normalmente, então no 5º a 6º dia de desenvolvimento. E se a gente está diante de uma reserva muito baixa, em que a gente pode esperar um número menor de óvulos, a gente pode esperar um número menor de embriões em estágio inicial, e com isso a gente pode ter uma limitação do número de embriõezinhos que cheguem a blastocisto para biópsia, tá? Então precisa estudar realmente com o médico que está te acompanhando a real indicação dessa biópsia e o que teria de benefício nesses casos, tá bom? Vou dar uma olhada, talvez eu não consiga acompanhar todos os comentários aqui nas duas redes, mas vou tentar acompanhar e responder o máximo possível, principalmente de vocês que estão aqui acompanhando ao vivo também, tá? Deixa eu dar uma olhada nos outros que a gente recebeu por aqui. Boa noite, Jaque. Obrigada. Quanto tempo? Um abraço para você, viu? Vou dar boa noite para todo mundo. E agora, Esther. Olha, acabei respondendo uma dúvida muito semelhante à sua na caixinha, né, Esther? Paciente de 38 anos, baixa reserva, com 2 captações, com blastocistos, com relação à biópsia, foi o que a gente acabou de comentar. Quantas semanas indicado parto cesárea para evitar problemas no bebê? Na verdade, isso depende muito, né, Esther? Depende da sua avaliação ao longo de todo o pré-natal, se é um bebezinho só, se são 2, se tem suspeita de alguma alteração nos exames morfológicos, nos seus exames de rotina, como é que está a velocidade de crescimento do bebê, tem suspeita de restrição de crescimento ou não. Então, dependem de vários fatores associados para definir o melhor estágio, né, o melhor momento ali. A gente está tão acostumado a falar de embrião que a gente fala em estágio, né, mas quando vai nascer o bebê, o melhor momento, em quantas semanas o obstetra vai indicar a resolução ou até mesmo o parto espontâneo, tá bom? Vou dar uma olhada aqui também, para ver se a gente tem outras perguntas. A Esther perguntou onde fica a caixinha. Fica aqui na parte de baixo para o Instagram, tá, Esther? Ela tem uma interrogaçãozinha na frente. A Cleonice comentou que fez a laqueadura e que gostaria de ter mais um filho. A gente respondeu, foi o primeiro tema, viu, Cleonice? Essa live ela vai ficar salva no IGTV, então qualquer coisa você pode acompanhar por lá também, mas resumidamente a gente pode pensar tanto na reversão quanto na fertilização. Importante levar em consideração todas as particularidades de vocês para a gente saber qual é o tratamento mais indicado e que traria maiores chances de sucesso, tá bom? A Mila, já pode marcar uma consulta ou está cedo? Pode sim. Inclusive, a gente está atendendo tanto presencial quanto por telemedicina, conforme liberado, né, pelo Conselho Federal de Medicina, porque é importante que, mesmo que a gente não tenha necessariamente programação de seguir um tratamento agora, mas que a gente otimize esse tempo, né, para conversar, saber de investigações, do que a gente já pode fazer para encaminhar ali, mesmo durante esse processo da pandemia, tá bom? Então, todos nós do Cefep estamos à disposição para atender, tanto presencialmente quanto por videochamada. A Elizabeth comentou, tenho 40 anos, fiz 2 FIVs com positivo, mas não evoluiu. Quero saber se tem algum critério para que eu faça uma FIV, mas agora independente, no caso com esperma de doador. Na verdade, Elis, a gente vai precisar de um pouquinho mais de informação para saber. Eu vi que você já passou por 2 fertilizações, a gente sabe que não é fácil, né, tá na programação ali para a 3ª fertilização, e é importante a gente saber quais os fatores, né, quais foram as indicações dessas primeiras fertilizações, como é que foi a sua resposta em relação ao número de óvulos, de embriões, tá? Então, a gente realmente precisaria de mais detalhes, o ideal é que você converse
especificamente com um especialista em reprodução humana, tá bom? Vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas e depois eu já volto para as perguntas da caixinha também. Já olhei as do Instagram, vou olhar um pouquinho as do Facebook, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo Facebook. E eu já queria agradecer vocês por tantas perguntas. Sei que às vezes é difícil a gente conseguir acompanhar para responder, mas estou muito feliz com a interação de vocês, viu? Ó, a Ana Maria, ela mandou uma pergunta. Gostaria de saber se um homem que não produz nenhum espermatozoide é possível ter um filho biológico através das espermátides. Olha, Ana, a gente precisa primeiro entender o que leva, né, a essa azospermia. A gente sabe que existe alteração na verdade, a gente sabe que a azospermia ela pode acontecer tanto por uma alteração na produção, quanto por uma alteração na secreção, né, na saída dos espermatozoides. Então, ela vai ser classificada em obstrutiva ou não obstrutiva. Cada uma tem ali as suas particularidades de investigação, tá? Primeiro passo era a gente entender se realmente existe uma ausência na produção, por que existe, será que já foi feita uma investigação adicional, será que já foi feito algum procedimento na tentativa de obter espermatozoides, e aí com isso definir a possibilidade da gente obter espermatozoides viáveis ou não, ou discutir outras estratégias para o tratamento também, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ricardo e a Elaine, tudo bom? Fala sobre trombofilia, como procede na transferência. Vou falar um pouquinho, mas a gente tem também uma live salva só sobre trombofilias. Foi, inclusive, uma live com participação especial, porque foi o Dr. Anderson e eu discutindo, né, conversando um pouquinho sobre as dúvidas mais comuns relacionadas a trombofilias e reprodução humana, tá? A princípio, é muito vasto, né, o assunto das trombofilias, existem várias que a gente pode pesquisar, existem trombofilias que são mais consagradas do ponto de vista científico, já outras que são bem mais questionáveis com relação à pesquisa, então precisa realmente ser muito discutido com o casal e muito transparente do ponto de vista de quais as evidências realmente de solicitar e tratar aqueles exames, tá bom? Aqueles resultados de exames baseado também no histórico de cada paciente, de cada casal, tá bom? Quando a gente encontra alguma alteração, a mais relevante, principalmente com relação à questão da ciência ali relacionada a aborto, seria a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? E normalmente quando a gente está diante da SAF, a gente vai discutir com essa paciente o uso do AS e o uso da heparina depois da gravidez, tá bom? Mas para um assunto mais detalhado sobre trombofilias, eu sugiro que você acompanhe a live que ficou salva no IGTV. A gente teve um probleminha de áudio nessa live, mas no final dela a gente tem um resumo importante, com basicamente os principais pontos ali para a gente levar em consideração quando a gente discute trombofilias e reprodução humana, tá bom? Vou dar uma olhada aqui na caixinha agora, para eu colocar mais algumas perguntas para vocês também. Aqui, vou colocar essa pergunta da Aline, que a gente tinha recebido na caixinha, e a Aline deixou agora. Muito obrigada, que é a respeito de D3 e blastocisto. Ambos têm a mesma qualidade para conseguir o positivo? Bom, então vamos lá, entrar um pouquinho nesse assunto mais específico ali, né, para quem já está mais íntimo do mundo da fertilização in vitro, né, e do desenvolvimento dos embriõezinhos no laboratório. Os embriões, eles têm alguns estágios de desenvolvimento, e o estágio máximo que ele pode atingir no laboratório é o estágio de blastocisto. Ele é um estágio atingido do 5º até o 7º dia de desenvolvimento, tá? Existem dois períodos, dois marcos em que a gente pode considerar transferir ou congelar o embriãozinho. Existe o embriãozinho em estágio de clivagem, que é no 2º e 3º dia de desenvolvimento, e existe o embriãozinho no estágio de blastocisto, que é no 5º, 6º ou no mais tardar no 7º dia de desenvolvimento, tá? A princípio, quando a gente fala em qualidade, Aline, a gente vai ter primeiro uma classificação morfológica para esse embrião, então ele vai receber uma classificação referente ao número de células, se ele é um embriãozinho de clivagem, 2º e 3º dia, e ao grau de expansão, se ele é um embriãozinho em estágio de blastocisto, e essas células recebem como se fosse uma nota, né? Então, se aquela evolução está dentro do que a gente esperaria, ou se ela está começando a desviar um pouquinho do que a gente esperaria. E essa classificação é que vai definir principalmente a qualidade
de um embriãozinho, seja no D2, D3, seja em estágio de blastocisto, tá? Quando a gente considera manter embriõezinhos em cultivo do segundo ou terceiro dia até o estágio de blastocisto, a gente espera que aproximadamente 50 a 60% dos embriões chegue até esse estágio. Porém, a gente sabe que isso é uma estimativa e que dentro da medicina a gente nunca pode contar com essas contas exatas, né? A gente vai ter mulheres que, infelizmente, não vão ter nenhum que chegue até blastocisto e a gente vai ter mulheres que todos cheguem até blastocisto. Mas a estimativa é em torno de 50% a 60%. Então, quando a gente mantém em cultivo até blastocisto, é como se a gente refinasse um pouquinho mais e a gente conhecesse um pouquinho mais do embriãozinho antes da transferência, tá? E com isso a gente poderia, em alguns casos, estimar chances maiores de sucesso pelo fato da gente ter mais informação daquele embrião. Não significa que o fato do embriãozinho estar em blastocisto torna ele um embrião melhor, com chances maiores. Esse mesmo embriãozinho, ele foi um embrião de segundo e terceiro dia. Mas quando a gente olhava para aquele embriãozinho naquele momento, a gente não conseguia saber se ele seria um que chegaria até blastocisto com uma boa morfologia ou não. Então, a gente não poderia ter a mesma expectativa do embrião. Então, é uma forma da gente refinar essa avaliação e ter mais informação do embriãozinho antes da transferência, tá? Para a gente tentar clarear um pouquinho esse assunto, vou dar um exemplo rapidinho. Se a gente for pegar dois casais que têm exatamente as mesmas condições, a mesma idade, a mesma causa de infertilidade, e esses dois casais, um deles for transferir todos os embriões em D3 e o outro for transferir todos os embriões em blastocisto, ao final das transferências, a gente espera que os embriões nascidos, teoricamente, sejam os mesmos, tá? Porém, o casal que transferiu no terceiro dia pode ter passado por um número maior de transferências, tá? Existem alguns estudos que vão citar que o embriãozinho de D3 pode estar associado a chances maiores de nascimento do ponto de vista cumulativo, enquanto o embriãozinho de blastocisto pode estar associado a chances maiores por transferência, tá? Então, é um assunto bem complexo, a gente poderia passar bastante tempo aqui falando também sobre a parte de D3 e blastocisto, mas é basicamente para a gente entender a principal diferença e que não necessariamente existe superioridade de um sobre o outro. Todos são bons embriões, dependem ali de uma avaliação morfológica para a gente entender um pouco mais do desenvolvimento desses embriõezinhos também, tá? A gente nunca pode generalizar de falar de transferir todo mundo em D3 ou de transferir todo mundo em blastocisto, tá? Porque o mais importante é que a gente converse com o casal, explique, discuta, né, baseado em como é que foi aquela evolução, qual vai ser a melhor estratégia para cada caso, tá bom? Mas muito obrigada pela sua pergunta. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que a gente recebeu ao longo do Instagram primeiro, tá bom? A Marcela colocou, eu gostaria de saber sobre óvulo predominante e se ele interfere na implantação. Vou tirar aqui só para a gente não confundir o assunto. Eu imagino, Marcela, que você quis comentar sobre folículo dominante, né? O fato da gente ter um folículo maior que os demais quando a gente começa a estimulação, né? A princípio, o nosso objetivo, quando começamos uma estimulação, é que todos os folículos estejam o mais uniformes possível para que eles tenham um potencial semelhante de crescimento, tá? Então, com isso, a gente tenta otimizar a resposta dos ovários com relação ao número, principalmente, de óvulos maduros obtidos lá na frente, tá? Quando a gente tem um folículo que cresce acima dos demais, então, que é mais acelerado que os outros, a gente tem um risco desse folículo começar a passar por um processo de luteinização, ou seja, dele começar a virar o corpo lúteo, tá? E essa estruturinha, ela pode começar a produzir progesterona e isso pode impactar na receptividade do endométrio, tá? Porém, precisa ser avaliado ao longo de toda a sua estimulação, a velocidade de crescimento, tanto do maior quanto dos outros folículos. Então, é um fator que a gente leva, sim, em consideração na definição de poder ou não transferir embriãozinho a fresco ou congelado, tá bom? Mas precisa de mais detalhes do seu caso específico para a gente saber o quanto isso pode impactar ali na definição dos próximos passos do tratamento, tá bom? Mas são duas questões diferentes. A gente falar de folículo dominante no início da estimulação e a gente falar de um folículo que faça uma assincronia, que cresça um pouquinho
mais rápido. Mas esse é um assunto um pouquinho mais técnico, né? Então, é um pouquinho mais difícil da gente abordar aqui na live, mas a gente pode conversar melhor sobre ele. Você pode conversar melhor sobre ele, perdão, com o médico que estiver te acompanhando, um especialista em reprodução também, tá bom? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas da caixinha. Ó, a gente recebeu aqui, casal com azoospermia, qual a chance e tratamentos? Então, já aproveitei que a gente abordou um pouquinho o assunto azoospermia agora há pouco, né? Primeiro, a gente precisa de uma avaliação para a gente saber qual é a causa dessa azoospermia. Será que ela é uma azoospermia por não ter produção de espermatozoides ou será que ela é uma azoospermia por não ter só a liberação, ou seja, a produção está normal, mas na hora que a gente precisa que esses espermatozoides passam ali o caminho, eles não encontram a via de saída. Então, por exemplo, num paciente que fez uma vasectomia, né? Então, em que a produção está totalmente normal, mas na hora que esses espermatozoides precisam passar, eles encontram ali uma obstrução no ducto deferente, que leva ali à ejaculação, tá? Isso difere principalmente para a gente pesar em chances de obter espermatozoides em procedimentos cirúrgicos, seja a PESA, a punção do epidídimo ou outros procedimentos já um pouquinho mais avançados, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a gente entender o que acontece nessa azoospermia, entender qual é a chance da gente obter espermatozoides, ou se a gente vai precisar partir para outras questões, como, por exemplo, o sêmen de doador, se for o caso, tá? E aí, normalmente, quando a gente obtém espermatozoides por um procedimento cirúrgico, a gente dá preferência para utilizar esses espermatozoides em um tratamento de fertilização in vitro, para que a gente otimize ao máximo o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório para formar o embriãozinho, tá? E a partir dali, do embriãozinho formado, a gente vai ter também a transferência desse embriãozinho para o útero. Para a gente falar em chances de sucesso, a gente precisa não só saber dos fatores relacionados à azoospermia, como a gente estava conversando, como também os fatores relacionados à mulher, à reserva ovariana, à resposta dos ovários à estimulação e relacionado também à qualidade dos embriõezinhos que a gente vai estar formando, tá bom? Então, é multifatorial para a gente considerar ali o que pode trazer ou não maiores taxas de sucesso, tá? E precisaria de uma avaliação um pouquinho mais específica para cada caso. Deixa eu dar uma olhada aqui pela caixinha. Só um pouquinho, que eu estou só lendo para a gente tentar manter mais ou menos o assunto, né, o raciocínio. Tem algumas que eu acabei já respondendo. Peguei aqui uma outra pergunta para a gente entrar em um outro assunto. Antes de fazer a inseminação, existe algo que pode ser feito para potencializar as chances? Então, a primeira coisa, pessoal, para a gente pensar numa inseminação é a gente pensar na indicação, né? Então, será que realmente é o mais indicado, né? A gente precisa saber da idade da mulher, da permeabilidade das trompas, se existe uma ou duas trompas liberadas, dos fatores relacionados aos espermatozoides, tá? No geral, o que a gente vai orientar são medidas de estilo de vida em geral, né? Então, controle da alimentação, controle de hábitos, então evitar bebida alcoólica em excesso, cigarro, fatores que possam prejudicar ali tanto a questão dos espermatozoides quanto também dos óvulos. Entrando nesse aspecto também, a gente tinha recebido uma pergunta na caixinha, que eu já vou comentar aqui com vocês a respeito da ingesta de café. E aí, eu vou só localizar aqui a pergunta para eu poder falar para vocês. Tomar café interfere no resultado da FIV? Até quantas xícaras é seguro tomar? E, a princípio, a gente tem um documento da Sociedade Americana falando sobre algumas medidas que podem interferir na fertilidade, principalmente fertilidade natural, e eles citam também a cafeína, a princípio,
como um consumo acima de 5 xícaras, podendo ter um possível efeito deletério ali na fertilidade. Então, eles finalizam a recomendação sugerindo que, teoricamente, a ingesta de 1 a 2 xícaras não parece ter prejuízo nem antes e nem durante a gravidez, tá? Só fazendo um parênteses aqui para uma pergunta que a gente tinha recebido antes também. Então, quando a gente fala em cuidados, vão ser os cuidados de saúde como um todo, né? Para que a gente tente potencializar, melhorar ali ao máximo, né? O ambiente e, com isso, o potencial reprodutivo do casal, tá bom? Mas nada, teoricamente, diretamente específico para a inseminação. É importante que você tenha também passado por avaliação para saber se os seus exames estão em dia, do seu parceiro também, se você tem alguma outra doença que precise de controle, alguma alteração, por exemplo, da tireoide, ou outras patologias que também precisam estar bem controladas, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Vou dar uma olhada agora para as perguntas que a gente recebeu do Facebook, para que a gente possa cobrir o máximo possível ali de assuntos, tá bom? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Uma pergunta interessante que a gente recebeu no Facebook era sobre qual o exame para saber sobre a reserva ovariana. FSH alto significa uma baixa reserva? Bom, quando a gente fala em reserva ovariana, a gente tem também alguns vídeos no YouTube sobre esse assunto, falando sobre os principais exames, né, sobre como avaliar a reserva ovariana. Existem 3 formas principais da gente considerar conhecer a reserva ovariana da mulher, tá? A gente fazer um ultrassom com contagem de folículos antrais, a gente fazer a dosagem do hormônio antimileriano e a gente fazer a dosagem do FSH. Para a gente conhecer a reserva ovariana, é importante também a gente conhecer os marcadores clínicos. Então, qual é a idade dessa mulher? Será que ela já passou por alguma cirurgia que possa ter lesionado o ovário? Então, algum cisto, algum endometrioma, perdeu algum ovário por algum procedimento? Mesma coisa, será que ela tem história de ter sido exposta a alguma substância? Então, fez, por exemplo, uma quimioterapia ou algum outro tratamento que possa ter sido gonadotóxico, né? Então, tóxico ali para os ovários. Então, tudo isso associado a esses marcadores, contagem de folículos, antimileriano ou FSH, pode sugerir um pouco melhor, conhecer um pouco mais da reserva ovariana da mulher, tá? Desses 3 marcadores, o FSH, ele é um dos mais difíceis, a princípio, da gente interpretar, pelo fato dele ser um hormônio que tem uma pulsatilidade, né? Então, ele tem uma variabilidade maior ao longo do ciclo. Se a gente colhe com a mulher menstruada, a gente espera um parâmetro. Se a gente colhe no meio do ciclo, a gente pode estar diante de um parâmetro diferente. Então, ele é um exame que tem um pouco mais de rigor para a gente interpretar, e normalmente a gente pode ser que leve um pouco mais de tempo para ter uma alteração no FSH. Então, a gente acaba acompanhando pelo ultrassom, pela contagem de folículos e avaliando a necessidade de fazer uma dosagem desse hormônio antimileriano, que é um hormônio produzido na parede dos folículos. Então, teoricamente, quanto mais folículos essa mulher tem, maior é a produção de antimileriano, melhor tende a ser a reserva do ovário, tá? O FSH, ele é um hormônio que, entre parênteses, entre aspas, ali, é responsável por fazer o ovário trabalhar, né, desempenhar o seu papel. Então, se o ovário está com tudo sob controle, ele pode, no início do ciclo, estar um pouco mais baixinho, que tudo continua indo bem. Mas se o ovário já está precisando de um estímulo maior para conseguir fazer o mesmo papel, ele começa a elevar. Então, normalmente, quando a gente está diante de um FSH elevado, mas quando colhido na fase certa do ciclo, principalmente, a gente pode sim estar diante de uma baixa reserva do ovário, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado para interpretar um dado isolado. A gente precisa sempre conhecer todos os fatores clínicos, como eu falei com vocês, e a gente conhecer também outros marcadores de reserva ovariana, tá? Para a gente interpretar esses dados também em conjunto. Mas é uma pergunta muito interessante. Eu tinha visto passando por aqui também uma pergunta sobre o hormônio antimileriano, então acabei já aproveitando para abordar ela aqui junto também, tá? O hormônio antimileriano, como eu comentei com vocês, é produzido nos folículos e ele é um dos marcadores mais fidedignos que a gente tem de avaliação da reserva do ovário, tá? Então, é uma forma
importante, é como se a gente tentasse tirar uma foto do ovário e conhecer o estoque de óvulos naquele momento, e com isso a gente conhecer o potencial reprodutivo, né? O que esperar daquele ovário naquele momento, tá bom? Boa noite para todos vocês que estão entrando agora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muito obrigada pelos comentários, pelos corações e pelas perguntas. Vou abrir aqui a caixinha para a gente conversar mais um pouquinho. Ó, vou só aprender a gente ler o restante da pergunta. Porque a pergunta é: oi, doutora Camila, gostaria de saber se teria alguma diferença antes da transferência dos embriões? Só que ele corta para mim o restante da pergunta. Mas aqui é entre induzir a menstruação, então eu imagino que seja entre induzir a menstruação e fazer em ciclo natural, né? Então, só para a gente localizar, né, situar todo mundo que está acompanhando na live. Quando a gente vai preparar para a transferência de embriãozinho congelado, a gente tem duas principais possibilidades. Ou a gente vai preparar em um ciclo artificial ou em um ciclo natural. Um ciclo artificial significa a gente vai substituir a função do ovário pelas medicações que a gente vai utilizar, e o controle do ciclo, ele vai estar nas medicações que a gente vai estar utilizando. E quando a gente faz em ciclo natural, a gente vai observar, a gente vai acompanhar o ovário trabalhar, e é esse trabalho do ovário que vai ser responsável por preparar o endométrio, e no momento da ovulação vai ser responsável pela produção de progesterona para manter o endométrio para a recepção dos embriões, tá? A princípio, não existe nenhuma superioridade, teoricamente, de um sobre o outro, tá? De forma geral, todos eles têm seus prós e contras, tá? Quando a gente fala em ciclo artificial, a gente tem um pouco mais de controle daquele ciclo. Então, a gente tem uma flexibilidade um pouquinho maior de data de ultrassom, de data da transferência, e a gente tem um risco de cancelamento do ciclo um pouquinho menor. Quando a gente fala em ciclo natural, a gente depende mais do ovário, então a gente precisa de um acompanhamento um pouco mais rigoroso, a gente precisa que o ovário recrute algum folículo para crescer e para ovular, e a gente precisa ficar muito mais atento à questão do timing ali da ovulação, porque enquanto em um ciclo artificial é a gente que vai fazer essa transição para o momento onde a progesterona entra, quando a gente está falando em ciclo natural, quem vai fazer isso é o ovário, quando ele disparar a ovulação. Então, a gente precisa saber qual foi o momento da ovulação para poder seguir a transferência. Então, isso pode requerer para nós um pouco mais de ultrassons, para a gente ter um acompanhamento um pouquinho mais de perto, tá? E com isso, a gente pode ter um risco de cancelamento um pouco maior, caso aconteça da gente, por exemplo, ou não ter um ciclo ovulatório, ou da gente não conseguir identificar ali. Às vezes a mulher já chega, mesmo para um primeiro ultrassom, teve um ciclo mais curto e já teve ali a ovulação, a gente não consegue saber quando foi, e aí acabaria sendo um pouco mais difícil da gente seguir para a transferência, tá? Em uma das lives, eu só não me recordo se foi na primeira ou na segunda, sobre as novidades do Esri, a gente discutiu bastante essa parte de preparo, porque eles fizeram uma parte de apresentação só falando sobre preparo endometrial. Se seria melhor fazer com ciclo natural, com ciclo artificial, induzindo a ovulação. Então, ela está salva já no IGTV para você acompanhar. A princípio, a gente não espera uma mudança nas taxas de nascimento de bebês, tá? Alguns casos, principalmente mulheres anovulatórias, podem se beneficiar da gente discutir induzir a ovulação para preparar o endométrio, mas isso precisa ser discutido sempre individualmente com o especialista que estiver acompanhando também, tá bom? Deixa eu tirar aqui. E aí, eu vou ter que fazer uma pausinha pequena aqui nas respostas, porque eu estou vendo tanto comentário de amor que eu preciso mandar um boa noite e um abraço para todos vocês. Então, boa noite, a Dri entrou. Boa noite, Dri. Deixa eu abaixar aqui para olhar todo mundo. Boa noite, Cris. A Priscila. Minha Helena nasce agora, dia 24 de agosto. Nossa, passa muito rápido. Parabéns. A Lia, como eu amo vocês. Um abraço, viu? A gente também tem um carinho muito especial por vocês. E aí a Val comentou, a metformina é usada só em quem faz tratamento de SOP? Na verdade, a metformina,
ela é uma medicação utilizada para quem tem resistência à insulina, né? Não necessariamente é para quem está fazendo um tratamento de ovário policístico, mas outros fatores também podem levar à necessidade da gente fazer a pesquisa da resistência à insulina, e se comprovado, a gente teria benefício sim de usar a medicação e de você ter esse eixo ali metabólico, né, relacionado à glicose, compensado para qualquer tratamento que a gente for fazer em reprodução humana, tá bom? Boa noite, Marina, Jéssica, Camila. Júlia, amanhã será um grande dia para minha família. Que bom, Júlia, a gente está aqui na torcida, né, Júlia? Um abraço, Ana. Doutora muito querida, você também eu vejo direto aqui, Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação e pela presença. Vou dar uma olhada também nos comentários do Facebook, para depois a gente dar as últimas respostas ali da caixinha que a gente recebeu, tá bom? Deixa eu só ver por aqui. O Rodrigo, olá, doutora Camila, a Betina está chegando, somos muito gratos a todos da Ceferp. Pessoas abençoadas, muito obrigada, a gente tem um carinho, lógico que por todos vocês, mas muito especial, obrigada pelas palavras, viu? Bom, e a Natália, aqui lembrando do meu folículo fujão, saudade de todos vocês. Nath, a gente passa muitas experiências, né? Muita história para contar para quando nascem os bebês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, então, nas perguntas, para poder responder o restante. Ó, já que a gente comentou, então, um pouquinho sobre a metformina, a gente recebeu essa pergunta sobre a SOP. A SOP, a síndrome dos ovários policísticos, pode atrapalhar na FIV? Bom, o importante da gente saber sobre a síndrome dos ovários policísticos em relação com o tratamento de fertilização in vitro é principalmente no que diz respeito à resposta dos ovários à estimulação. O que a gente espera de particularidades em pacientes com síndrome do ovário policístico? Se a gente tem uma contagem maior de folículos, a gente tem um potencial de hiperresposta, né? Então, a gente tem um risco aumentado de resposta exagerada dos ovários e, consequentemente, de um hiperestímulo ovariano, tá? Então, a gente precisa ter muito mais cautela na estimulação dessas pacientes. Então, a gente cuidar, acompanhar, ajustar a dose, o tipo de medicação. A gente tem que ter cuidado com algumas medicações, como, por exemplo, qual é o bloqueio que a gente vai fazer para a ovulação, a medicação do disparo final da ovulação, para a gente minimizar o risco de hiperestímulo, tá? E se a gente começa com esse potencial de hiperresposta, é muito provável que a gente vá partir para uma técnica que a gente chama de freeze-all, que nada mais é do que a gente formar todos os embriões e congelar todos os embriões, tá? Para que a gente, nesse momento, deixe diminuir esses níveis hormonais, deixe essa paciente minimizar esse risco de hiperestímulo dos ovários, e com isso a gente possa, na sequência, ter um preparo do endométrio mais seguro, né, de um ambiente mais seguro, tanto para a mamãe, futura mamãe, quanto para o embriãozinho, tá? Porque se a gente tem um risco aumentado de hiperestímulo do ovário e a gente faz a transferência de embrião nesse momento, o nosso maior receio é principalmente o hiperestímulo tardio, ou seja, às vezes aquela mulher, ela estava bem no momento da estimulação, com sintomas leves, mas se a gente faz a transferência e vem a gestação, a própria subida ali dos níveis do hormônio da gestação pode estar associada a uma piora dos sintomas e a gente acabar tendo um primeiro trimestre ali um pouco mais difícil por conta do hiperestímulo tardio. Então, é por isso que nesses casos a gente costuma discutir o freeze-all. Então, congelar todos os embriões e transferir em um próximo ciclo, tá? Mas não são todas as pacientes que têm SOP que necessariamente precisam partir para essa abordagem. Depende muito de como é que vai ser a sua contagem de folículos, o protocolo de estimulação utilizado, como é que vai ser a sua resposta durante a estimulação, tá bom? Falando mais uma vez sobre o Congresso Europeu, também foi um tema muito importante, assim, muito abordado, essa questão de particularidade da SOP na estimulação, no que mudaria de resposta, e a princípio eles citaram que não houve mudança na taxa, né, na qualidade dos óvulos e na formação dos embriõezinhos, tá bom? Então, as principais particularidades seriam com relação à estimulação e o momento da transferência do embrião, minimizando o risco de hiperestímulo do ovário,
tá? Deixa eu dar uma olhada. Que bom, eu tô vendo aqui que vocês responderam que vocês gostaram da live. Eu tô até um pouco mais acelerada aqui nas lives convencionais para tentar dar conta do máximo de perguntas possível. Mas, dando tudo certo, a gente vai fazendo essa live mais vezes para que a gente vá podendo abordar todas as dúvidas de vocês. Vou dar mais uma olhada aqui na caixinha para a gente responder, provavelmente, a última pergunta. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, eu gosto muito de falar desse assunto. Só o hormônio antimileriano ou só o ultrassom com contagem não são capazes de predizer a fertilidade? Na verdade, quando a gente fala em avaliação da reserva ovariana, a gente interpreta todos os dados em conjunto, né? Então, todos os dados de história, idade da mulher, os tratamentos, como a gente comentou agora há pouco, se ela já tenha feito um tratamento que possa ter lesionado a reserva ovariana ou não, se ela tem suspeita, por exemplo, de endometriose, de endometrioma, que pode estar ali acometendo o tecido ovariano saudável, tudo isso a gente leva em consideração associado a esses outros marcadores, contagem de folículos ou hormônio antimileriano, tá? Mas um ponto que eu quero deixar aqui de mensagem importante é que o fato da gente ter um diagnóstico de baixa reserva ou reserva ovariana limítrofe isolado não é definidor de infertilidade, tá? Às vezes, um casal que nunca tentou engravidar, a mulher pode se deparar com um dos marcadores ou mais de um marcador com suspeita ou diagnóstico de baixa reserva ovariana, e isso não significa necessariamente que essa mulher não vai conseguir engravidar. A gente faz essa avaliação de potencial reprodutivo para que a gente possa ter um planejamento. Então, se esse casal, por exemplo, nesse exemplo que nunca tentou engravidar, se depara com um marcador, por exemplo, de reserva ovariana limítrofe, eles vão ter naquele momento a possibilidade de, desde discutir, antecipar o planejamento do bebê para prevenir uma possível frustração lá na frente, quanto, se eles chegarem à conclusão que essa não é realmente a hora da gravidez, buscar técnicas de preservação da fertilidade. Então, seja congelar óvulos, seja congelar embriões, né? Mas servir como um sinal de alerta, tá? Então, só um marcador isolado, sem definição, principalmente de tempo de tentativas, não significa que essa mulher é infértil ou vai levar mais tempo para engravidar. Um marcador de baixa reserva ou de reserva limítrofe também não significa necessariamente que essa mulher não ovule, tá? A princípio, quando a gente mede, a gente quer saber como é que esse ovário vai se comportar se a gente precisar de mais dele e por mais tempo, né? E é essa resposta que a gente tenta obter. Mas, a princípio, para os hormônios da mulher, para o ciclo da mulher, mesmo com baixa reserva, essa mulher pode ter ciclos ovulatórios, tá? Precisa avaliar, lógico, se ela tem outras questões envolvidas que possam levar à ovulação, mas só a baixa reserva não necessariamente significa que essa mulher não vai engravidar ou que ela não vá ovular, tá bom? Deixa eu tirar essa, vou dar uma olhada no restante das perguntas. Que bom que vocês gostaram. A gente vai aprendendo junto a usar essas funcionalidades diferentes, né? Que tem aqui no Instagram. E a gente vai levando também, apesar do pessoal do Facebook não ver a tela das perguntas, mas a gente vai levando para eles também as informações e a gente vai respondendo pelos comentários o pessoal do Facebook, tá bom? Ó, outra pergunta. O tempo que o embrião fica congelado interfere no resultado da fertilização? Essa é uma dúvida muito importante, muito pertinente, principalmente nesse momento agora, em que a gente está diante de uma necessidade de manter os embriõezinhos congeladinhos, né, por conta do coronavírus. A princípio, o tempo não interfere na qualidade do embrião e nem na chance desse embriãozinho gerar um bebezinho nascido. A partir do momento que o embriãozinho está congelado, é como se o tempo daquelas células estivesse parado. Então, o metabolismo daquelas células estivesse parado naquele momento, tá? Independente se ele vai ficar congelado 1 mês, 2 meses, ou bem mais tempo, anos mais para frente, tá? Existem relatos já de gravidez com embriões congelados há bem mais tempo, há vários anos, né? E gravidezes evoluindo bem, sem intercorrências, tá? O mais importante é a gente saber como é que estavam os embriõezinhos
antes do congelamento. Por quê? O embrião, ele tende a manter a qualidade que ele tinha antes, no momento lá do descongelamento. Então, teoricamente, um bom embrião no momento do congelamento tende a ter um bom comportamento no descongelamento e tende a manter uma boa qualidade também no descongelamento, tá? E esse, para nós, é um dos fatores que vai ser mais importante na definição das chances de sucesso, tá bom? Juntamente com outras avaliações do histórico de vocês, tá bom? Mas pode ficar tranquila que enquanto eles estão lá congeladinhos, eles estão seguros. Ainda mais nesse momento, eu costumo falar para as pacientes que eles estão onde todos nós gostaríamos de estar, né? Porque eles estão lá protegidinhos, ouvindo a musiquinha clássica, num ambiente super controlado, filtrado, nem estão sabendo de tudo isso que a gente tem passado, né? Então, pode ficar tranquila, que eles vão estar bem congeladinhos lá, e você precisa avaliar os outros fatores que possam também interferir nas chances de sucesso do tratamento, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Vou aproveitar para responder uma pergunta também que a gente recebeu no Facebook, e aí imagino que vai ser a última que eu vou conseguir responder, por conta do tempo que o Instagram conta aqui na nossa live. Mas a pergunta foi: sou muito ansiosa, isso atrapalha a FIV? Que também é uma pergunta que a gente recebe bastante, né? E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque é muito difícil a gente falar para a paciente ou para o casal não ficar ansioso nesse momento, né? A gente tem várias tentativas de mostrar o quanto o estresse pode ou não pode interferir na fertilidade, seja falando de gravidez espontânea, seja falando de tratamento, mas hoje esse é um assunto ainda muito controverso dentro da ciência, tá? A gente não tem evidências que só mostrem que interfere ou que não interfere, tá? O mais importante é que a gente consiga controlar esses fatores pensando no seu bem-estar na evolução do tratamento de fertilização, principalmente na sua motivação de seguir, né? Porque a gente sabe que é um tratamento que exige muito de nós, do nosso emocional, da nossa resiliência, né? Aquela sensação de que a gente não está no controle, né? Por mais que a gente queira conhecer e a gente conheça ali estatísticas, o que esperar, o que não esperar, mas a gente só conhece realmente o caminho quando a gente passa por ele, né? Então, essa sensação de não ter o controle de todos os acontecimentos traz realmente muita angústia, né? E pode desestabilizar o casal, ou a paciente, ou o homem também. Então, o mais importante é que você tenha um acompanhamento pensando no seu bem-estar e na sua capacidade de levantar, caso a gente tenha ali um revés ao longo do tratamento, para poder virar a página e seguir em frente, tá bom? Mas, a princípio, não existe nenhuma comprovação de que isso vá ser a causa da gente ter um negativo ou algum desfecho mais desfavorável, simplesmente pelo fator do estresse, tá bom? Bom, então, ficaram várias perguntas que a gente foi recebendo, tanto ao longo da live pelo Instagram, quanto pelo Facebook. Mais uma vez, queria agradecer vocês a interação nessa live. A gente quis justamente trazer vocês como protagonistas, né? Mais do que a gente fixar um único tema, para que a gente possa interagir ao máximo, tentar levar mais informação possível, tentar esclarecer. Lógico que muitos, né? Praticamente todas as informações a gente depende de outros fatores, então o nosso objetivo nunca nem pode ser substituir nenhuma consulta, né? Você sempre precisa de uma avaliação individual, especializada, né? Para que você tenha um aconselhamento mais personalizado, mas o nosso objetivo é ir aproximando vocês ali dos tratamentos e da nossa realidade no mundo da reprodução, tá bom? Fico muito feliz da participação de vocês, dos comentários, das perguntas. Espero que a gente tenha conseguido abordar bastante dos temas. Fiquem à vontade para deixar os comentários ou sugestões ou outras dúvidas em todas as nossas redes sociais, tá bom? E a gente se encontra, para quem já é nossa paciente, na nossa roda, agora na quinta-feira, e para quem ainda não é, mas acompanha a gente nas redes sociais, ao longo das próximas lives também, tá bom? Muito obrigada e um grande abraço, uma boa noite.